A gente hoje tem uma convidada que, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores autoridades nesse assunto. Ela é psicóloga, terapeuta sexual, terapeuta de casal, especialista para cuidar dessas emoções, Ana Canosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu? É uma alegria te receber. Senta aqui comigo. Sempre, é sempre bom. Esse tema, eu ia fazer uma introdução maior, resolvi até cortar, porque assim, é complexo. Na verdade, Muito. tanta coisa pode acontecer dentro do coração de quem é traído e de quem também trai, né? É um tema espinhoso, é um tema difícil, mas é um tema necessário. A gente precisa começar a falar disso com um pouco mais de naturalidade para tentar entender por que as pessoas são infiéis. Porque a infidelidade conjugal ela acontece. É só a gente olhar o entorno. Você olha os seus amigos, na própria família, às vezes você mesma já viveu uma infidelidade, às vezes você já foi infiel, você foi traído. Então, assim, é bom que a gente comece a tratar desse tema e tentando entender e compreendendo por que isso acontece. E a primeira coisa que eu queria trazer é a ideia de a gente abandonar um pouco essa percepção de que todo mundo que foi infiel é uma pessoa sem caráter. Então, uma coisa é ter caráter, é ter uma proposta de vida com valores, e eu entendo um pouco o caráter isso, né? Eu tenho valores que no meu entendimento e no entendimento das pessoas que estão ao meu redor, da sociedade, são valores positivos, né? O caráter tem muito o julgamento, né? O que é ser bom caráter, mas enfim. E aí essa pessoa, ela trai esses valores de uma maneira consciente, né, deliberada. Isso é ter caráter ou não ter caráter. Outra coisa é eu tentar me propor a seguir determinados valores morais, e eu entendo por valores morais, a nossa proposta. E a monogamia, ou seja, ter só um parceiro, é um valor moral, né? Ela não é da natureza do ser humano. O ser humano, ele não tem naturalmente o ímpeto sexual em busca do outro. A busca do outro, ela não é monogâmica na natureza, mas é um valor moral, né? E que cada indivíduo, na sua questão religiosa, na sua questão familiar, adota ou não adota esse valor para si e para a sua relação amorosa. Muito bem, não é porque uma pessoa trai, ela é infiel, né, que ela não seguiu um valor moral, que ela necessariamente ela tem um traço de mau caratismo. Às vezes ela não conseguiu, às vezes ela se apaixonou, às vezes ela estava passando por um período na vida e ela não conseguiu seguir este valor moral. Então a primeira coisa é, quando acontece uma infidelidade, a gente tem que tomar muito cuidado e muito carinho para entender a motivação dessa infidelidade. E não sair por aí fazendo julgamentos de mau caratismo, né? Porque as motivações são muito diferentes. Tá, isso aí do ponto de vista de quem está de fora dessa relação. Levando um pouquinho mais para dentro da relação. Então, pensando mesmo em marido e mulher. Vamos imaginar que vou inverter os papéis, porque normalmente a gente fala que é o marido que trai. Isso. A mulher traiu o marido, né? Ela traiu o marido ou ela não conseguiu segurar o ímpeto dela? Como é que é isso? Se a gente pensar que trair é uma palavra, que infidelidade conjugal é sinônimo de traição, ela traiu o marido, ok? Se eu pensar que existem traições e traições, eu posso até pensar, por exemplo, que uma coisa é trair, é ser infiel, outra coisa é ser desleal. A gente pode entrar nessa reflexão. Eu não estou aqui querendo dizer que isso é o certo, eu só estou fazendo uma reflexão junto com vocês. Tá. Será que existe uma diferença entre eu ser infiel no sentido concreto, ou seja, eu tinha uma relação monogâmica, uma proposta monogâmica, e eu fui lá e tive uma relação extraconjugal. Isso é ser infiel. Mas será que é diferente se eu fazer isso com todo mundo sabendo, fazer isso e não usar um preservativo, pegar uma doença sexualmente transmissível e passar para o meu parceiro, e isso é ser mais desleal ou menos desleal? É isso que eu quero dizer. Será que todos os meus amigos saberem que eu tenho uma amante? Isso é um desrespeito enorme, né? Para começar a história. Para além disso ser infiel, é ser desleal. Dá para entender quando as pessoas fazem um pouco essa diferença? Quer dizer... Aí tem a ver com valores. Aí tem a ver com valores e tem a ver, principalmente, com o meu contrato com o meu parceiro. Então, veja só, se eu prometo fidelidade e eu sou infiel, eu estou sendo desleal. Sim. Né? Eu sei que é muito difícil, porque às vezes as pessoas são infiéis porque se apaixonam. E é muito difícil segurar uma paixão. É muito difícil. Mas é possível. É possível, mas é difícil.
Né? Então, as pessoas são humanas. Antes de tudo, as pessoas são humanas. E, às vezes, as pessoas ficam numa dualidade muito forte. Eu atendo muita gente em consultório com esse tipo de dualidade. Eu amo meu parceiro, eu estou casada, eu tenho uma história, eu tenho uma família, eu faço até sexo bom com meu parceiro, só que eu me apaixonei. E eu não consegui controlar essa paixão. E aí a pessoa fica, será que eu tenho que me separar aqui para viver isso? Mas ou eu vivo aqui no... E fica uma dor muito profunda. Então, eu acho que, mais do que tudo, né, do que dizer, foi infiel, traiu, não sei o quê, e ficar julgando, é entender esta pessoa que está sendo infiel, o que ela também está sofrendo. Porque a gente tem o hábito de olhar e achar que é uma sacanagem, que é uma filha, que é uma, sabe, que é muito ruim. E não que é alguma coisa que a pessoa também está se debatendo com conflitos e sentimentos ambivalentes. Ok. Agora, tem uma questão que às vezes as pessoas colocam que é assim, traiu porque você também deixou a desejar ali, traiu porque você não fez o seu papel. As mulheres se culpam muito nesse momento, quando elas descobrem que elas foram traídas, elas falam, aonde eu errei? O que eu deixei de fazer, né? Isso existe? Isso é muita sacanagem, vamos falar o português, claro, porque assim... É fácil eu justificar o meu desejo no meu parceiro, né? As infidelidades conjugais, elas acontecem menos porque há um problema na relação e mais porque foi o meu desejo. Mesmo que esse desejo não tenha sido consciente no sentido de eu vou ser infiel, mas que ele tenha acontecido. E as pessoas, na hora que descobrem uma infidelidade, ficam querendo justificar muito no parceiro. Porque você não faz isso, porque faltou tal coisa. Hoje mesmo, no meu Instagram ontem, uma pessoa perguntou, será que a infidelidade acontece porque falta alguma coisa? E eu vou te dizer, sempre vai faltar alguma coisa. Nós, seres humanos, somos movidos pela falta. Se não fosse a falta, a gente não tinha motivação para fazer as coisas. Então, o nosso psiquismo, ele é sempre motivado pela falta. É pela falta que você se motiva para fazer uma coisa nova. Quando você está meio entediado, você fala, ai, estou tão entediado, eu preciso inventar um negócio. É a falta dizendo, oi, bota... Vamos agir. Vamos agir. Então, a falta sempre vai existir. Se vai existir na gente, vai existir na relação. Até porque ninguém é completo. Nenhum parceiro, nenhuma parceira vai satisfazer tudo. E a gente, até chegar na infidelidade, você tem outros caminhos. Você tem o caminho de dizer, olha, não estou satisfeito nessa relação. Olha, vamos procurar um terapeuta. Então, tem um monte de caminho. Então, é fácil justificar. A culpa foi sua. A culpa é da nossa relação. Difícil é você assumir a responsabilidade de que você foi infiel porque você quis. Ou porque aconteceu, ou porque você não segurou. Então... O recado é, não tome para si, porque muitas infidelidades não têm a ver com você. É o outro que foi infiel, que foi motivado por um desejo, que foi motivado por uma paixão. Às vezes não tem, ou muitas vezes, ou boa parte da vez, não tem a ver com você. Isso tira um pouquinho o sofrimento, mas nem sempre tira todo o sofrimento. Não resolve, fica machucado. Você acredita que a partir de uma traição revelada ou descoberta, um relacionamento pode ficar ainda melhor e mais forte? Totalmente. Ou a hora que racha esse cristal, vai ficar aquela rachadura pra cima? Não, eu acho que depende muito de como o casal trabalha esse acontecimento, né? Trabalha no sentido de entender a motivação. Por que aconteceu a traição? É porque eu estava, assim, triste e eu precisava de alguém para me botar para cima? É porque o meu parceiro ou a minha parceira estão muito envolvidos com o trabalho e não estão dando atenção, então eu preciso sempre de alguém que tenha atenção? É porque eu acho que é uma questão instintiva e que, por exemplo, desculpem os homens, mas tem uma coisa na nossa sociedade que homem trai mesmo, então, né, eu vou trair deliberadamente. Né? Não é que eu prometo fidelidade, mas eu vou trair deliberadamente, porque é coisa de homem mesmo. Né? É porque eu me apaixonei. Então, assim, esta motivação, é importante entender essa motivação e, a partir disso, o casal fazer uma outra escolha, rever o contrato amoroso. Então, eu entendi a motivação, eu pensei sobre esse afeto, sobre esse relacionamento, eu revi a monogamia nesse relacionamento, ou seja... Tá? A gente vai querer ser monogâmico, é isso? Eu revi o contrato e eu apostei nessa relação monogâmica de novo. Ou não monogâmica, dependendo do casal. Precisa ter esse processo. Não dá pra... Eu fui infiel, causei uma dor enorme no outro que acha que eu sou monogâmico ou sou monogâmica.
eu prometo juras de amor, me ajoelho e peço perdão e acho que daqui uma semana tá tudo bem. Que é muito o que as pessoas fazem, sem reflexão. Porque não tá tudo bem. E aí vai ficar doendo ali no outro. E outra coisa, pensa uma coisa, né, Cláudia? Eu acho que tem pessoas que têm personalidade monogâmica. São pessoas que curtem estar com uma pessoa só, que gostam, que têm valores fortes de monogamia, religiosos, familiares e tal. E tem outras pessoas que têm muita dificuldade. São pessoas que gostam do jogo da sedução. Então, fiquem solteiros, né? E solteiras, já que é pra ficar brincando. Ou sejam honestos com o parceiro, para que o parceiro possa também escolher se quer viver com uma pessoa que tem outras parcerias ou outras experiências ou não. Né? É uma conversa muito madura, muito difícil. Difícil. Mas necessária. E tem algum caminho que facilite o perdão ou tirar essa mágoa que muitas vezes fica instalada depois de uma traição? Eu acho que esse caminho do entendimento, eu acho que a motivação do parceiro e da parceira que foram infiéis, entender bem essa motivação é o melhor caminho. Porque eu tiro de mim, eu entendo que o outro fraquejou, ou o outro escorregou, ou o outro se apaixonou. Nós somos todos vulneráveis, né? Então eu acho que o primeiro entendimento é humanizar a pessoa. Humanizar. Por que isso aconteceu? Ela é humana. Acontece. Ou não, ou ela faz deliberadamente. São coisas diferentes. É muito mais fácil você perdoar uma traição em relação ao outro que acabou sendo vulnerável, escorregou, do que você perdoar alguém, por exemplo, que sempre trai e finge que não, e ainda bota a culpa em você. Ainda chega em casa e fala assim, onde é que você estava? E estava lá com outra pessoa, sabe? Esse jogo mais manipulador, aí é mau-caratismo, aí é deslealdade. Então, o caminho é a humanização e a conversa necessária. Você sabe, Cláudia, que tem uma coisa assim, Cláudia, que é a infidelidade conjugal, muitas vezes, resgata no indivíduo uma alegria que a pessoa não está tendo em outros momentos da vida, né? Então, por que uma pessoa é infiel? Porque ela gosta de variação, por exemplo, variação sexual, ou porque ela se apaixonou, mas nesta variação ou nesta paixão, ela resgata uma coisa que é dela, a alegria, a motivação de viver, etc. Então, o caminho para quem quer manter a monogamia é tentar resgatar esta alegria, esta energia nas suas próprias coisas da vida, né? Sabe, é tentar colocar na relação, é tentar fazer com que a sua vida sempre você tenha uma motivação que te deixe feliz tanto quanto estar apaixonado por alguém. Porque é natural que com o desenvolvimento das relações amorosas, as relações de longo prazo, é natural também que você sinta saudades do início do seu relacionamento, quando você era apaixonado pelo seu parceiro, pela sua parceira, que você tinha muito desejo sexual por ele. Então, às vezes as pessoas vão resgatar isso. Então, um caminho é tentar resgatar isso em si mesmo e na relação amorosa, para que a infidelidade não aconteça se este casal tem como valor a monogamia. Maravilha. Mulheres que são traídas desenvolvem um ciúmes, muitas vezes, absurdo. Esse ciúme, com a tendência de ser controlador, ajuda ou atrapalha? Eu acho que ele é natural no começo, né? Porque a dor é muito forte. Eu falei mulheres, mas perdoem-me, os homens também, né? Eu acho que tem fases da infidelidade conjugal, né? Tem uma fase que é a fase de até de um resgate sexual, sabe? Às vezes quando descobre, começa aquela coisa, fica com uma raiva, uma mistura, e aí começa a tentar resgatar tudo e tal. Essa é uma fase. Depois vem a fase da raiva, né? E do controle, que a pessoa fica querendo que aquele que foi infiel prove, né, onde está, onde não está. Então, é uma fase comum essa dos ciúmes e do controle. E aquele que foi infiel tem que dar uma aguentada, sabe? Também por respeito ao processo do outro. Claro que se prolongar isso para o resto do relacionamento, vai ser muito ruim. Porque ninguém gosta de viver aprisionado. Ninguém gosta também de que o outro fique olhando no celular, né, invadindo a privacidade. Essa confiança tem que ser restabelecida. E isso, obviamente, tem um tempo para isso, muita conversa, muito pedido. Olha, nesse momento eu estou muito desconfiada. Então vai ser legal se você me mandar uma foto de onde você está. Eu sei que isso é chato, eu não quero ser assim para sempre, mas nesse momento eu preciso que você me coloque de novo segura.
seguro. Então, falar essas coisas, os pedidos, se expressar, é muito mais legal do que simplesmente controlar, do que simplesmente ficar, onde é que você estava, sabe? Eu acho que pedir é uma necessidade minha, e isso vai ajudando que o outro também compreenda esse processo e acolha. Como é bom ouvir assim, né? Tomara Mas que a gente é duro, consiga viu? agir assim, porque é muito, eu adoro, fico ouvindo, fico encantada. Mas na hora da raiva, tem até música que fala, na hora da raiva. A Mariana, ela é de Londrina, e ela fala, estou num relacionamento há 7 meses e amo demais o meu namorado. Amo a companhia e tudo nele. Porém, não tenho sentido muita atração sexual por ele. Isso é normal? Pode ser só uma fase? Me sinto mal às vezes por isso. Eu acho que pode ser uma fase, ela precisa ver como é que estão as questões hormonais dela, porque o desejo sexual tem a ver com isso, né? Precisa ver como é que está a energia dela, o que ela está fazendo, enfim. Eu sugeriria que ela buscasse a ajuda de um profissional médico para fazer a avaliação hormonal e depois fazer uma reflexão do porquê que esse homem não está, de alguma maneira, ela não está tendo despertado esse desejo. Pode ser uma coisa dela, pode ser uma fase, então precisa dar uma pensada. Prestar atenção em você. Próxima pergunta é da Rosi, deixa eu ver. Redes sociais é uma das causas de traição atualmente? Ela é da Paraíba. Bom, vamos lá. Agora entramos num assunto bastante importante, que é assim, hoje em dia, né, é muito fácil você encontrar pessoas que estejam disponíveis para uma relação sexual casual. É muito fácil, né? Você tem aplicativo para isso, né? Você tem as redes sociais, você tem muito estímulo erótico, né? As pessoas seduzem muito através das redes sociais e tudo isso é muito envolvido por fantasias. Então, obviamente, e aí eu não diria nem a rede social, eu diria o smartphone de modo geral, né? Esse acesso à internet, etc., facilita muito que as pessoas estimulem as suas fantasias e façam fantasias na relação com as outras pessoas. Então, assim, é aquele grupo do Facebook dos amigos da escola, aí começa, né? Porque é isso, você tem o seu parceiro, a sua parceira, você já está acostumado, já conhece, é o conhecido, mas aquele amigo da escola que está lá, que você viu e tem uma memória de lá de trás, agora parece um novo cara. E aí você começa a trocar mensagens que são completamente sedutoras. Então, assim, isso é gostoso e a pessoa resgata isso e acaba, muitas vezes, sendo infiel porque vamos dizer, alimentou esse tipo de fantasia, de idealização. Então, eu tenho a impressão que sim, eu diria que sim, as redes sociais ou os smartphones, o acesso à internet, facilitaram o contato e também a fantasia que a gente faz dos outros, né? Dão uma sensação de que eu tô sendo infiel, mas não tô, porque eu não concretizei. Então, também tem essa pergunta, né, Clau? Será que ter conversas eróticas, sedutoras com alguém pela internet e não atuar, não concretizar, é uma infidelidade? Tudo depende. Para alguns para algumas outras não. Então, às vezes, esse papinho pela internet, né, dá a sensação de que eu não estou sendo infiel. Mas será que não está? Bom, de acordo com a Bíblia, se olhou com intenção impura já está sendo infiel. Então, se está lá naquele papinho com intenção impura, tá. Mas aí tudo depende também do acordo que você tem com a pessoa, que ela espera de você, né? Exatamente, exatamente. Eu não gostaria que ninguém te faz de papinho, não, viu, Ricardo? Não é pra ficar de papinho. Vamos pra próxima. Bruna, de São Paulo. Meu esposo me traiu. Eu falei com ele, nós resolvemos, mas ao passar dos dias ele chegou e pediu a separação. Não sei o que faço. Será que ele tá com a outra? Então, pode ser que ele esteja, pode ser que ele não esteja. De qualquer maneira, temos que escutar esse esposo também, né? Se ele pediu a separação, é que de alguma maneira ele não está conseguindo cumprir com o contrato, nem o contrato amoroso, nem de estar na relação. Então, às vezes a gente precisa aceitar isso, né? Talvez ele esteja querendo viver outra história. É uma decisão dele, né? Se ele está consciente, se ele já fez uma reflexão. Agora, se você não quer essa separação, converse com ele mais. Será que ainda há chance de vocês resgatarem alguma coisa? Será que ele está decidido completamente? Será que dá para passar por essa fase, né, vivendo assim na angústia do não sei? Converse com ele.
Próxima pergunta. Boa tarde. Nossa, esse tema é pra mim. Queria saber o porquê dói tanto. Meu marido me traiu na hora que eu mais precisei dele. Eu estou numa depressão. Nossa, não consigo perdoar. Tenho vontade de arrancar meu coração de tanta dor. Não vou me identificar, pois sinto muita vergonha pelo que ele fez. Eu me sinto um lixo. Sempre fiz tudo, dediquei minha vida a cuidar dele e dos meus filhos. E olha o que eu ganhei. Então, veja só, vamos lá. Vamos por partes, né? Ela traz uma coisa, assim, ela está colocando muito nela. Primeiro, veja o que eu ganhei, eu fiz tudo e me dediquei. Tá bom, seu marido também não te deu uma série de coisas? Ele também não contribuiu com a sua felicidade durante todo esse período? Então, tem que tomar cuidado da gente pegar uma coisa que foi muito dura, muito dolorida, eu entendo, compreendo que foi duro e doloroso e que ficou em depressão por causa disso, e anular tudo que o outro fez também para você. Então, toma cuidado com isso. Será que esse marido foi muito legal a vida toda? Será que esse marido é um cara super bacana que, num período em que você estava vulnerável, ele não deu conta e acabou sendo infiel? Ou não? Ou você sempre carregou essa relação a vida toda, ele nunca fez nada e ainda por cima foi infiel? Então, a gente tem que começar a tentar separar isso. O que essa pessoa fez pra mim a vida toda? Ele também é legal? Ele também me dá carinho? Ele também me motivou? Ele também trouxe coisas importantes? Então tá. Então não é que... Senão fica muito vítima também. Eu fiz tudo a vida inteira e olha o que eu ganhei. Não, pera lá. Vocês têm filhos, você tem cá. Se você, de fato, fez tudo a vida inteira e ele nunca te trouxe nada, aí tá na hora de repensar. Né? Por que é que você também não exige o retorno do outro, o amor do outro? Isso, então, acho que a primeira dica que eu daria para ela é para ela pensar isso. Se esse homem foi um cara legal, tira esse peso também, ou essa monstruosidade dele. E aí vamos falar só da infidelidade. Por que que ele, de alguma maneira, não conseguiu dar conta da sua vulnerabilidade e ainda por cima foi infiel? Porque às vezes acontece isso. Filho. Olha só que interessante, vou usar até a traição do filho. Às vezes, alguns homens não aguentam quando a mulher tem um bebê. Porque a mulher se volta totalmente para o bebê, e isso é necessário para o bebê sobreviver, e este homem fica um pouco à parte. Ele não é olhado, a mulher, inclusive sexualmente, por conta dos hormônios, por cansaço, por toda a novidade, às vezes não conseguem dar conta. Então, o que acontece? Alguns homens não conseguem aguentar serem colocados um pouco de lado. Tem ciúmes desse bebê. E um dos movimentos de alguns desses homens é ser infiel. Por quê? Porque alguém tomou o posto dele. São homens, às vezes, que não conseguem dar conta de se sentirem um pouco de lado e tudo bem. Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque pode ser que o seu parceiro, eu não sei como é que você ficou vulnerável, o que aconteceu com você quando você diz no momento em que eu mais precisei. Mas pode ser que ele não tenha aguentado, né, a sua vulnerabilidade, por exemplo. E isso é ruim, porque não dá pra gente ser sempre linda, não dá pra gente ser sempre incrível, não dá pra gente... Pô, a gente enfraquece, homens e mulheres ficam deprimidos. Pô, toda hora que eu fraquejar o meu parceiro porque eu não tô sendo forte ou eu não tô olhando pra ele, vai me trair? Não dá. Então esse é o momento do aprendizado e do diálogo, da motivação pro casal crescer. Então veja que oportunidade boa de falar sobre esses assuntos e crescer. E como você disse ainda há pouco, de olhar para você também e pensar, por que eu não estou exigindo o amor? Por que eu estou sendo negligenciada e estou aceitando há tanto tempo, né? Quando ela fala assim que ela fez tudo, eu fico imaginando, então se esse casamento era tão ruim, ela não precisa agora sofrer, ela pode falar, ufa, me livrei dessa encrenca. Exatamente, exatamente. Né? Muito bom a gente poder conversar sobre isso. De novo eu falo, é fácil falar, eu sei que dói. Força aí pra você, tá bom? Próxima, fui traída, mas nunca soube o motivo. Ele fala sobre pois ele não fala sobre o assunto. Continuamos juntos, ele diz que não tem mais nada com a pessoa, mas eu ainda tenho dúvidas a respeito. O que fazer? Eu ainda o amo, prefiro que você não fale meu nome. Ok. Se você o ama, eu sempre faço o seguinte, olha, para a gente poder perdoar uma traição, seja uma traição financeira, seja uma traição sexual, amorosa, enfim, a gente precisa avaliar. Ela falou uma coisa, eu o amo. Se você o ama, vale a pena estar com ele. Primeira avaliação é essa, eu o amo, beleza. É boa a minha vida com essa pessoa? É. Então vale a pena ficar junto. Começa daí. Eu não preciso destruir uma relação de uma pessoa que eu amo,
de uma relação que é boa, que me satisfaz e me deixa feliz porque aconteceu uma infidelidade. Não é justo com você, não é justo com este casamento, não é justo, né? Agora, é claro que as pessoas, quando são infiéis, elas passam também por situações muito difíceis. Porque às vezes a pessoa fica perguntando, mas e aí? Você ia no motel? Mas e aí? Como é que você fazia? A pessoa, quando se sente culpada, se ela de fato não queria e aconteceu, escorregou, enfim, é ruim para a pessoa também ficar o tempo todo falando, olha, traí, olha, porque a pessoa se sente pesadamente culpada. O quanto vale a pena ficar contando, o quanto vale a pena ficar perguntando e trazendo o assunto o tempo todo ou não? Então, aí é uma questão muito subjetiva, muito particular. Então, eu sugiro que você faça a seguinte reflexão. Já destrinchou bem o assunto? Já falou que você desconfia? Já falou que... o contrato já está de novo estabelecido? É monogâmico? Bola para frente. Se ele for infiel, quem rompeu o contrato foi ele. Perfeito. Próxima pergunta, da Sandra de Bauru. Como resgatar a confiança no parceiro após a traição? Então, é isso que eu estou falando, né? A gente confia muito mais na motivação e na intenção do parceiro e da parceira do que no concreto, porque ninguém tem controle sobre isso. Então, é na conversa. Eu confio que o meu parceiro entendeu o que aconteceu, que isso me fez sofrer e que ele tem a intenção de não fazer de novo. Eu confio na intenção. É isso que precisa ir em busca. Perfeito, vamos lá. Próxima. Tem uma amiga que quer saber o que fazer quando descobre uma traição num casamento há mais de 10 anos. Depois da traição, não consegue mais ter relação sexual com o marido. O que ela pode fazer? Ela não quer se separar. Então, veja só. Será que ela conversou, ela descobriu e contou? Né? Porque tem isso também. Tem pessoas que descobrem infidelidades e preferem não falar que descobriram, né? E aí, só que aí começa a ter sintomas, né? O sintoma de não conseguir fazer sexo, o sintoma de ficar com raiva e de espizinhar em outras situações. Então, eu sempre sou a favor da boa conversa, sabe? De dizer, olha, eu tô sabendo. Porque eu acho que aquilo que não é falado, aquilo que é segredo, vira sintoma em outras coisas. É mais fácil essa conversa com uma pessoa intermediando, com um psicólogo, um terapeuta de casal? Às vezes o casal precisa, às vezes não precisa. Às vezes as pessoas são maduras o suficiente para poder entender. Às vezes não. O terapeuta ajuda muito, né? Porque a gente está ali não para julgar, para dizer tá certo, tá errado, fez, não. Mas para entender e restabelecer essa conversação, que é uma conversação difícil. Perfeito. Próxima pergunta. Quando a gente é traída, separa e o marido, depois de 5 anos, quer voltar e diz que se arrependeu de tudo e quer resgatar a família, vale a pena tentar? Qual é o conselho? De novo, vou dizer, era boa a relação? Você gostava? Você quer? Volta. Perfeito. Próxima. Existe homem fiel? É a Graziele que quer saber. Existe, Graziele, existe sim. A gente tem que tirar um pouco esse conceito de que todos os homens são infiéis. Existem homens monogâmicos, existem homens muito fiéis no sentido da escolha da monogamia. E é isso, existem. Existe. Próxima pergunta. Aliás, um beijo aqui para Neuza, mãe do André de Itápolis. É o André que pergunta: quem traiu sempre trairá? Olha, André, não necessariamente, eu acho que não. Eu acho que a experiência da infidelidade pode ser dolorosa também para quem traiu, principalmente pelas consequências que vão acontecendo ali na relação, a dor do outro, né? Quem tem, assim, o afeto pelo outro, vê o outro sofrendo, doendo. Acho que não, acho que essa não é uma fórmula direta, trair e você atrair. Agora, veja lá, se eu traio uma vez, ninguém descobriu. Eu traio a segunda, ninguém descobriu. Eu traio a terceira, ninguém descobriu. A chance de você achar que sempre você pode fazer isso sem ninguém descobrir é maior. É bom cada um cuidar de si, né? E evitar para depois não causar dor no outro. Uma última pergunta, Ana. A traição pode camuflar um problema no casamento e esse problema crescer no futuro? Pode camuflar sim. Por exemplo, vamos supor, por exemplo, uma questão sexual, que é bem a minha área, né? Um casal que não está fazendo sexo por muito tempo, porque um dos dois não quer, etc. E aí aquela pessoa sente uma necessidade não só de fazer sexo, mas de contato físico, de abraço de alguém. Então, assim, ao invés de
ir em busca de ajuda, né, discutir sobre este assunto especificamente, acaba cometendo uma infidelidade. Eu estava pensando na nossa conversa aqui, porque às vezes a pessoa até nem pode não ser nem só sexualmente, às vezes é a troca, às vezes é a amizade, às vezes são os valores, a conexão. Exatamente. E a pessoa começa a ter uma vida paralela para não resolver a questão em casa. Porque não consegue resolver em casa. Então, eu sempre sugiro que resolva antes. Então, tá ruim sua relação amorosa, sexual, vai resolver isso com o parceiro. Fala que tá insatisfeito. Olha, eu não tô satisfeito, eu tô infeliz, eu não sei o que tá acontecendo. A gente precisa também permitir, porque a vida é assim, ó. Tem dia que você tá muito bem, tem dia que você não tá tão bem. Tem época que a relação tá ótima, tem época que a relação não tá ótima. E tudo bem, faz parte da vida, ninguém é feliz o tempo inteiro. Coloca na mesa, conversa, que vai ser melhor. Conversa é sempre o melhor caminho, né? Ana Canosa, muito obrigada. Imagina, obrigada, foi um prazer. Rodrigo, ela demorou muito para voltar, viu? Férias, ela eu tava de férias. Ela tava na neve. Eu tava de férias. Mas agora volta, que você agora já voltou. Eu volto, ela tá no site. Aliás, gente, ela tá com uns projetos incríveis. Eu vi que tem um projeto aí de resgate de casamento, que é maravilhoso. A Love Plan, é verdade. É um fim de semana que a gente promete uma imersão para o casal em amor e sexualidade. É um grupo de profissionais, dos quais eu faço parte. Chama Love Plan, o amor como projeto de vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o meu Instagram, porque no meu Instagram tem tudo. Tá. Tem workshop para profissionais. E tem uma série que eu fiz, que é o Desejo nas Relações de Compromisso. Tá no meu IGTV do Instagram. Legal. O IGTV, né? Aquele canalzinho. Então tem o desejo físico, etc, etc. O desejo emocional. Assistam lá. E o Ana Canosa, tudo juntinho no Instagram. O Instagram é a ferramenta que eu mais utilizo. Então vai lá que fica E lá mais tem fácil. Love Plan, tem workshop para profissionais, tem tudo. Ai, faça. Ana Canosa, tá? Siga. Querida, foi um prazer. Prazer foi Sabe que meu. eu amo, né? Muito Obrigadão, obrigada. viu? E até a Obrigada, foi um próxima. prazer. Até a próxima. Ótimo. Que bom que você tá de volta. Obrigada. Né, gente? Gostou?